Olá, seja bem-vindo ao Militar Global. Se a Rússia vencesse a guerra, qual seria seu segundo passo? Em que o mundo poderia sofrer com isso? E se a Ucrânia vencesse, como seria? Qual seria o impacto para o Brasil? Desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Europa e o mundo testemunharam um conflito de grande impacto geopolítico. O avanço russo, as sanções econômicas, a ajuda militar do Ocidente e a resistência ucraniana moldaram o campo de batalha. Mas e se a Rússia vencer? Quais serão as consequências para a ordem mundial? Se você é apaixonado por assuntos militares e quer se manter atualizado sobre os principais acontecimentos, não esqueça de apoiar o canal. Seu suporte é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos exclusivos e mantendo você informado sobre os desdobramentos mais recentes no mundo do militarismo. Juntos, podemos explorar ainda mais as estratégias e os bastidores dos conflitos que moldam nosso tempo. E lembrando, ative o sino de notificações para receber o próximo vídeo. Agora, vamos voltar à notícia. No dia 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou uma operação militar especial na Ucrânia. Ele afirmou que o objetivo era desmilitarizar e desnazificar o país, justificando a ação como uma necessidade para a segurança russa. No entanto, a real motivação ia além disso. A relação entre a Ucrânia e a OTAN se estreitava, algo que Moscou considerava uma ameaça direta. A Rússia buscava assegurar territórios estratégicos, como Donetsk, Luz, Kherson e Zaporizhia, já anexados. A Crimeia, que foi tomada em 2014, já fazia parte dos planos expansionistas russos. A resistência ucraniana e o suporte ocidental impediram um avanço rápido, tornando a guerra um conflito prolongado. A ajuda militar ocidental à Ucrânia foi decisiva. A OTAN forneceu armas avançadas, treinamento e apoio logístico. Os Estados Unidos enviaram bilhões em equipamentos, incluindo sistemas de defesa como os mísseis Patriot e tanques Abrams. A União Europeia aplicou sanções severas contra Moscou, tentando sufocar sua economia. As sanções econômicas atingiram bancos, empresas e indivíduos russos. Congelaram ativos, restringiram o comércio e reduziram a capacidade de investimento estrangeiro na Rússia. No entanto, Moscou encontrou aliados. A China ampliou suas relações comerciais, comprando energia russa e fornecendo tecnologias. A Índia e outros países também mantiveram vínculos comerciais. Com isso, o rublo sofreu desvalorização, mas a economia russa conseguiu se adaptar, apostando em parcerias estratégicas. Isso criou um novo modelo econômico que pode desafiar o domínio do Ocidente no setor financeiro global. O avanço russo não foi apenas militar, mas também político. Moscou fortaleceu alianças com países que se opõem à hegemonia ocidental. O BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ganhou importância, criando uma alternativa ao sistema financeiro dominado pelo Ocidente. Caso a Rússia vença a guerra, o impacto será sentido globalmente. A Ucrânia perderá territórios estratégicos, e o governo de Kiev pode ser enfraquecido ou substituído. A OTAN enfrentará um dilema: expandir sua presença no leste europeu ou evitar uma escalada. Se Moscou consolidar sua posição na Ucrânia, a pergunta seguinte é inevitável. A Rússia tentaria recuperar territórios de outros países da antiga União Soviética. O leste europeu se sentiria ameaçado, e países como Estônia, Letônia e Lituânia, que fazem parte da OTAN, estariam na linha de frente de uma possível nova crise. A história da Rússia é marcada por expansão territorial. Durante a União Soviética, Moscou controlava vastas regiões do leste europeu e da Ásia Central. Com o colapso soviético em 1991, esses territórios se tornaram independentes, mas a influência russa nunca desapareceu. A geografia é um fator crucial. A Rússia, com seu vasto território, sempre buscou zonas de segurança para evitar invasões. A Ucrânia, por sua posição estratégica, era vista como essencial para a segurança russa. Se Moscou consolidar seu domínio, pode voltar os olhos para outras regiões, como Moldávia e Geórgia. O armamento militar também é um fator determinante. A Rússia investiu em modernização das forças armadas, desenvolvendo novos sistemas de mísseis, aviação e guerra eletrônica. Se vencer, consolidará sua posição como potência militar, obrigando o Ocidente a repensar sua estratégia de defesa. Além disso, o uso de tecnologias avançadas, como drones e guerra cibernética, se tornou uma marca registrada deste conflito. A Rússia pode expandir sua capacidade de influência nesse campo, desafiando sistemas de defesa ocidentais. Os Estados Unidos, como principal financiador da Ucrânia,
terão sua posição global desafiada. A guerra evidenciou os limites da influência americana, mostrando que Washington não conseguiu impedir a expansão russa. Para a União Europeia, uma vitória russa traria preocupações econômicas e militares. Muitos países dependem de energia russa e precisariam reavaliar suas estratégias. A OTAN, por sua vez, teria que decidir entre aumentar sua presença militar na região ou adotar uma postura mais defensiva para evitar um confronto direto com Moscou. Isso poderia levar a uma corrida armamentista na Europa, elevando os riscos de novos conflitos. A China, como aliada estratégica da Rússia, pode ser uma das grandes beneficiadas desse novo cenário. Pequim poderia fortalecer suas relações com Moscou e ampliar sua influência global, desafiando ainda mais a supremacia ocidental. Isso pode impactar o equilíbrio de poder no Pacífico, principalmente em relação a Taiwan. As sanções ocidentais foram projetadas para enfraquecer a Rússia, mas se Moscou resistir e vencer, sua economia pode emergir mais forte, com novas parcerias e menos dependência do Ocidente. Isso mudaria a dinâmica econômica mundial. Se a Rússia consolidar sua vitória, o que virá depois? O Ocidente aceitará a nova realidade ou tentará reverter os ganhos russos? A OTAN buscará aumentar sua presença na região? A China, aliada russa, se beneficiará dessa nova configuração global? Diante de tantas possibilidades, uma pergunta se torna essencial. Qual seria o segundo passo da Rússia se vencesse a guerra na Ucrânia? Moscou tentaria expandir seu território para outros países da antiga União Soviética? Desafiaria diretamente a OTAN? Reforçaria sua influência global ou buscaria uma nova ordem mundial? Agora, e se a Ucrânia vencesse? Como seria? Imaginando o cenário em que a Ucrânia vença a guerra contra a Rússia, a reconfiguração do poder global seria inevitável, trazendo consigo uma série de mudanças geopolíticas profundas e imprevisíveis. A resistência ucraniana, respaldada por uma aliança estratégica com os Estados Unidos e a OTAN, não apenas repeliria o avanço russo, mas também reverteria a dominação territorial que a Rússia impôs, reconquistando áreas como Donetsk, Luz, Kherson e Zaporizhia, e possivelmente até a Crimeia. Esse marco representaria não apenas uma derrota militar, mas um golpe devastador para a hegemonia russa. Desde o início da invasão em fevereiro de 2022, a Ucrânia tem se beneficiado do suporte constante do Ocidente, com sanções econômicas rigorosas sendo impostas contra Moscou, bem como um fluxo contínuo de armamentos e inteligência militar. A vitória ucraniana seria um grande triunfo para a solidariedade internacional e um testemunho da eficácia das sanções econômicas. Nesse cenário, a derrota da Rússia enfraqueceria sua posição como potência militar global e, consequentemente, sua influência em várias regiões do mundo, principalmente no leste europeu e na Ásia Central. Com o retorno dos territórios ocupados, a Ucrânia não apenas restauraria sua integridade territorial, mas também se consolidaria como uma força de resistência contra a expansão russa, ganhando um protagonismo renovado no cenário mundial. Além disso, o fortalecimento da sua relação com a OTAN seria praticamente certo, talvez acelerando sua adesão à aliança, o que garantiria um reforço significativo para a segurança da região, além de enfraquecer de vez o controle russo sobre as ex-repúblicas soviéticas e desafiar sua esfera de influência. No plano econômico, a vitória da Ucrânia teria consequências drásticas para a Rússia. O impacto das sanções ocidentais, que já estavam severas, se ampliaria ainda mais, afundando a economia russa em uma crise profunda. Moscou perderia sua posição de fornecedor de energia para o mundo, o que forçaria os países dependentes de seus recursos a buscar novas fontes, especialmente da Europa e da Ásia Central. A perda de status econômico geopolítico também afetaria a confiança no regime de Putin, que poderia enfrentar sérias dificuldades internas para se manter no poder, o que poderia resultar em uma mudança de liderança ou até mesmo em uma revolução interna. Os Estados Unidos, por sua vez, viriam na vitória ucraniana uma reafirmação de sua hegemonia global. O Ocidente, unido, teria demonstrado sua capacidade de enfrentar e derrotar uma potência expansionista, reforçando sua posição de liderança no sistema internacional. A União Europeia, por sua vez, sairia da crise mais consolidada, com uma economia mais integrada e uma posição política mais forte. A nova configuração geopolítica também refletiria uma maior proximidade entre os países europeus e os Estados Unidos, com um alinhamento mais forte em relação à defesa e aos interesses econômicos conjuntos. Para a OTAN, uma vitória ucraniana teria implicações estratégicas monumentais. A aliança militar se fortaleceria, possivelmente incluindo novos membros do leste europeu, como a Geórgia e a Moldávia, ampliando a segurança coletiva e criando um cinturão de defesa contra futuras agressões da Rússia. A vitória traria uma sensação de invencibilidade à OTAN, que poderia expandir ainda mais suas fronteiras,
tornando-se uma força ainda mais dominante na arquitetura de segurança global. Porém, a derrota da Rússia não significaria necessariamente a paz duradoura. Embora a Rússia enfrentasse um enfraquecimento significativo, outras potências como a China poderiam se beneficiar de um reequilíbrio do poder. A relação entre Pequim e Moscou, até então marcada por uma aliança estratégica, poderia evoluir para um relacionamento mais equilibrado, à medida que a China reforça suas próprias ambições geopolíticas. A questão de Taiwan, já sensível, poderia ser intensificada, com a China tentando se aproveitar da nova configuração global para fortalecer sua posição na Ásia. A vitória ucraniana também teria impactos no cenário geopolítico global, reconfigurando a ordem mundial. O Ocidente e a Ucrânia, agora mais fortes, assumiriam papéis de liderança, mas isso também criaria novos desafios e disputas. A Rússia, abalada, tentaria redefinir seu papel no novo sistema global, enquanto a China, com sua crescente força, poderia buscar uma maior colaboração com o Ocidente, mas sempre mantendo seus próprios objetivos expansionistas. Nesse novo mundo, o equilíbrio de poder poderia se deslocar, mas ao mesmo tempo abriria o campo para novas tensões e desafios. Com a derrota russa, a transformação das alianças geopolíticas seria inevitável. A segurança global poderia ser mais estabilizada no curto prazo, mas novas disputas por influência e recursos iriam surgir. Como o mundo lidaria com essa mudança de poder? A vitória ucraniana traria paz ou abriria caminho para uma nova era de confrontos? As respostas a essas questões moldarão a futura configuração das relações internacionais e a estabilidade global. Se a Rússia ou a Ucrânia vencerem a guerra, qual seria o impacto para o Brasil? O Brasil, que é parte do BRICS, poderia ser afetado de várias maneiras, tanto positiva quanto negativamente. A vitória da Rússia provavelmente fortaleceria a aliança entre os países do BRICS, incluindo China, Índia e África do Sul, o que poderia beneficiar economicamente o Brasil por meio de uma parceria mais sólida no comércio e na troca de recursos. A Rússia também poderia se tornar um aliado mais forte na geopolítica, e o Brasil poderia se beneficiar de uma maior estabilidade no mercado de energia, dada a dependência de alguns países do BRICS da energia russa. Porém, os pontos negativos também seriam significativos. A vitória da Rússia representaria a consolidação de um regime autoritário em sua esfera de influência, o que poderia colocar o Brasil em uma posição delicada no cenário internacional, especialmente se ele precisar alinhar-se com regimes que desafiam as democracias ocidentais. As sanções econômicas contra a Rússia provavelmente continuariam, afetando negativamente o comércio global e a economia brasileira. No caso de uma vitória da Ucrânia, o Brasil poderia se beneficiar com a consolidação da ordem democrática no leste europeu. A Ucrânia restauraria sua soberania, possivelmente se aproximando mais do Ocidente e até mesmo se tornando membro da OTAN, o que poderia fortalecer a estabilidade global. O Brasil, como um país democrático, poderia ver a vitória da Ucrânia como uma afirmação de seus próprios valores e ideais. Entretanto, o Brasil também enfrentaria desafios econômicos. A guerra criou um desequilíbrio no mercado energético e de alimentos, com muitas incertezas globais sobre o fornecimento de energia e commodities. A vitória da Ucrânia poderia ampliar as sanções contra a Rússia, o que afetaria a economia brasileira, dado que o Brasil depende de trocas comerciais com países como a Rússia e a China. Além disso, a pressão para que o Brasil se alinhasse mais estreitamente com o Ocidente seria mais forte após uma vitória ucraniana, o que poderia afetar as relações do Brasil com países que buscam uma postura mais neutra ou até mesmo com potências emergentes como a China. Quero saber de você se a guerra tivesse um vencedor. Quais seriam os impactos mais significativos para o futuro do mundo? Como isso poderia mudar as alianças internacionais, a estabilidade econômica global e o equilíbrio de poder entre as grandes potências? E no caso do Brasil, como essa vitória afetaria suas relações econômicas e geopolíticas? Gostou do vídeo? Curte, comente, compartilhe, nos siga, deixe sua opinião.